fim lembra-me de levar aquilo, está bem? Bom dia a todos. É, na verdade, um grande prazer que nós temos em estar aqui hoje convosco para louvar a Deus em conjunto. Há muito tempo que nós não vinhamos cá. Ontem nós tivemos aqui um tempo muito bom e é uma honra mesmo podermos partilhar também a palavra convosco. Aquilo que nós recebemos de graça, isso nós devemos dar de graça, não é? E quando Deus nos dá alguma coisa que é um dom, é uma dádiva, não é? É um dom. Então nós devemos partilhar esse dom para que o corpo cresça e se enriqueça, não é? Paizinho, esta manhã nós queremos pedir-te muito que tu nos ajudes a sermos vasos que ampliam a tua voz, sermos amplificadores da tua voz, de maneira que até o ouvido mais duro possa ouvir o teu bater e responder. Em nome de Jesus. Amém. Toque, toque. Posso entrar? Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Um tabernáculo entre os homens, nos quais ele viverá. Uma habitação na qual ele viverá. Nós somos a casa dele, o tabernáculo dele, para ele viver entre nós. Este versículo está escrito em Apocalipse 21:3 e é a introdução para esta mensagem. Toque, toque. Posso entrar? Quem será que bate à porta? Quem será que está do lado de fora? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Podem ler juntos comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Bem, para mim, aquilo que aqui há de extraordinário é que Jesus está do lado de fora a bater à porta. Já vos aconteceu vocês terem uma reunião, por exemplo, de família em casa e estão todos à mesa e nem sequer reparam que alguém que estava sentado à mesa se ausentou e depois ouvem bater à porta? E veem do lado de fora aquele que vocês julgavam estar do lado de dentro sentado à mesa. E dizem: então, o que é que aconteceu? Como é que saíste? Porquê é que estás aí? Eu nem dei pela tua ausência. Não dei por teres saído. É uma situação possível, certo? Eu acho que este é o quadro no qual Jesus está a falar à igreja de Laodiceia. Toque, toque. Posso entrar? Eles estavam convencidos que ele estava do lado de dentro. Mas afinal, ele estava do lado de fora. E meus queridos, muitas vezes aquilo que Jesus está a dizer à igreja de Laodiceia, naquela altura, é exatamente o mesmo que ele repete. Porque exatamente a situação se repete também. E nós pensamos que ele está do lado de dentro, mas afinal ele está do lado de fora. E a grande questão hoje é: onde é que está Jesus? Está do lado de fora, a bater à porta, ou está do lado de dentro, sentado à mesa a cear? Será que se ausentou e nem sequer demos por isso na nossa vida? Será que a azáfama e a agitação da preparação da refeição, a azáfama em fazermos com que toda a gente seja confortável, em nos sentirmos bem a nós e aos outros, em agradar a toda a gente, fez com que, de alguma forma, a pessoa mais importante ficasse do lado de fora? Será que a corrida da nossa vida, a luta pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar dos nossos, fez com que ele ficasse de fora? Será que o expulsou inadvertidamente da nossa vida? Será que o deixámos de lado? Se assim foi, ele hoje está à porta. Toque, toque. Posso entrar? Bom, em primeiro lugar, nós temos que contextualizar este versículo. Temos que o contextualizar porque uma das regras da interpretação bíblica é sempre este: nós não podemos nunca tirar um texto sem analisar o seu contexto, porque caso contrário nós não vamos criar uma doutrina, mas provavelmente criaremos uma heresia. Portanto,
é muito importante nós contextualizarmos tudo aquilo que nós lemos no seu contexto. E quando contextualizamos, nós temos que pensar nas pessoas para quem foi escrito. Nós temos que ver o tempo em que foi escrito e os primeiros destinatários daquilo que foi escrito. E depois temos que analisar, porque a palavra de Deus é eterna, temos que analisar também a projeção daquilo que foi escrito para os nossos dias. E depois temos que analisar a projeção daquilo que foi escrito para a minha vida pessoal, para os nossos dias contemporâneos, para a nossa contemporaneidade, para a nossa igreja, o nosso mundo e depois também para a nossa vida pessoal. Portanto, em primeiro lugar, nós vamos observar o contexto no qual foi escrito para os primeiros destinatários. Estamos a falar do livro de Apocalipse, que foi escrito mais ou menos, as opiniões dividem-se, mas acontece isso muito nas datas dos livros da Bíblia, mas foi escrito consensualmente mais ou menos no final do primeiro século, nos anos 90 e qualquer coisa, e é aí que nós nos vamos situar, ou seja, é essa a opção que eu vou escolher. Foi escrito nessa altura, e foi escrito pelo apóstolo João com uma revelação de Deus de Jesus, quando ele estava preso na ilha de Patmos. E precisamos de contextualizar isto para compreender porque é que existe aqui logo no início deste livro um conjunto de 7 cartas a 7 igrejas. E onde é que essas igrejas estavam e porque é que elas foram escritas. Estas 7 cartas foram escritas de Patmos, e se nós olharmos no mapa, a zona onde estas igrejas se situavam, estas cidades, portanto eram 7 cidades da Ásia Menor, naquela altura a Ásia Menor, que hoje é tudo território da Turquia, e a ilha de Patmos fica em frente. Portanto, se nós observarmos no mapa, vemos que João está na ilha de Patmos e em frente, é uma ilha, portanto, em frente, na terra em frente, no continente em frente, existe um raio de 3 mais 4, primeira linha, segunda linha, 3 mais 4 terras, cidades, que tinham igrejas que eram fortes na altura, igrejas que eram eventualmente as igrejas principais naquela região da Ásia. Era a Ásia uma província romana, naquela altura, e estas 7 cidades eram as cidades principais dessa província. Hoje, todas estas cidades se encontram com ruínas na Turquia, exatamente nos mesmos locais. Laodiceia ficava mais ou menos a 60 quilómetros a norte de Éfeso. Era o principal cruzamento das estradas da Ásia Menor. Portanto, ficava exatamente numa encruzilhada de estradas. Portanto, ficava num sítio onde a comunicação era excelente, porque dali iam e vinham e passavam por ali o comércio, enfim, na altura não havia internet, não se faziam os cultos pela internet, não havia nada disso, não é? Portanto, não havia telemóvel, não havia formas fáceis de comunicação, mas havia estradas, que eram estradas, e havia também rotas marítimas, que eram as formas de comunicação da altura. A Laodiceia estava situada numa montanha que dava para um vale fértil. Era um importante centro de administração e comércio. Em Laodiceia produzia-se lã, muito específica, muito especial, de muito valor, com umas ovelhas pretas, lã preta de ovelhas, claro, pretas, e que era tecida para criar uns panos que tinham um valor muito grande, eram uma grande moda, uma coisa muito chique na altura, pretas, não é? E, portanto, eles exportavam da cidade essa lã. E também eles tinham uma produção de uma pomada oftálmica colírio. Portanto, havia estas duas coisas que eles tinham desenvolvido no seu comércio e na sua indústria. Além disso, eles eram o centro judicial da região. Portanto, serviam, era como se fosse ali, estamos a ver o Parque das Nações, eu estou a ver, vejo todos os dias, não é? Mas ali no Parque das Nações temos como é que se chama aquilo? Campos da Justiça, exatamente. E eles eram o Campos da Justiça ali da zona, não é? Tinham ali, centrava-se ali o tribunal, digamos. Também eram um centro financeiro.
imaginem que naquela cidade havia tanta riqueza que foram criados bancos para guardar a riqueza. Era uma cidade extremamente rica. Também foi uma cidade que sofreu terremotos durante o reino de Augusto. No ano 27 a.C. e no ano 14, entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo, e em 60 depois de Cristo, tinha havido um grande terremoto que destruiu completamente a cidade. Portanto, houve vários terremotos mais pequenos. Depois, no ano 60, mais ou menos, houve um grande terremoto, isso está comprovado pela arqueologia, que destruiu completamente a cidade. E agora reparem, a carta foi escrita em 90, mais ou menos, e está a falar de uma cidade extremamente rica e extremamente próspera. Eles reconstruíram a cidade inteiramente com recursos próprios. Eles eram tão abastados, tão ricos, tão fortes, tão poderosos, que sozinhos, sem a ajuda do Império Romano, sozinhos, eles, com recursos próprios da própria cidade, eles reconstruíram a cidade para ser ainda maior do que aquilo que era anteriormente ao terremoto. Portanto, eles tinham um grande orgulho dos seus feitos. Certo? Era uma cidade autossuficiente. Muito orgulho dos seus feitos. Bom, relativamente à água. A água da cidade vinha de aquedutos das fontes termais a sul e chegava morna. Havia duas cidades muito próximas que faziam conjunto com esta cidade de Laodiceia e que nós encontramos na carta aos Colossenses. Paulo fala sobre estas três cidades em conjunto na carta aos Colossenses. E são as cidades de Hierápolis, que era uma cidade que ficava a sul de Laodiceia e que tinha umas termas, tinha água termal, tinha uma fonte de água termal quente, portanto. Colossos ficava bem acima na montanha e tinha uma nascente de água de montanha, água fria, água pura, não é? De montanha. Portanto, quando Paulo escreveu a Colossenses, até disse para que eles mandassem a carta para os crentes de Hierápolis e para eles poderem ler, e que tinha escrito uma carta para Hierápolis, que nós não temos, que não lemos, que não tivemos acesso a ela, mas que Paulo refere que a escreveu e pede para eles trocarem as cartas. Portanto, nós estamos a ver que este centro das três cidades faziam algumas trocas e eram muito importantes. As águas de Colossos eram frias e a água fria refresca ao cansado. As águas de Hierápolis eram quentes e curativas para os doentes. Mas as águas de Laodiceia não eram próprias. Eles não tinham uma fonte de água própria. Aquilo que eles tinham era uma canalização em aquedutos que vinha de umas termas que ficavam a sul e que, quando chegava à utilização dos laodicenses, estava morna. E, portanto, ela ficou conhecida como uma cidade muito rica de água não potável. Portanto, a água deles não era boa para a saúde, nem era boa para refrescar o cansado. Era água morna que provocava o vómito. Quando Jesus lhes fala sobre isto, eles percebem perfeitamente o que é que ele está a dizer. Não é? Porque eles sabem o que é a água morna. Sabem perfeitamente a sensação de ter água morna que não presta para nada, que não serve para nada, que não é fria para refrescar, nem é quente para curar. Portanto, não tem realmente uma utilidade para o outro. Agora nós entramos na carta. Isto foi a contextualização e Jesus manda estas 7 cartas através do apóstolo João para se dirigir à situação espiritual de cada uma das igrejas. E ele diz a cada uma das igrejas normalmente um elogio e uma correção. À igreja de Laodiceia não há nenhum elogio e há até esta asserção de eu estou do lado de fora e estou a bater. Não é? Bom, há então uma situação espiritual e Jesus disse assim, como disse às outras igrejas, conheço as tuas obras. Às vezes nós achamos que conhecemos as nossas obras. Mas há um que conhece de verdade as nossas obras, que vê mais do que aquilo que nós vemos, que vê mais do que aquilo que nós podemos aparentar aos outros ou até aparentar a nós próprios. Alguém que vê para além da realidade aparente, que vê a realidade intrínseca, interior, aquela que é indiscutivelmente real.
que é verdade. Nós podemos mentir a nós próprios, mas nunca podemos mentir àquele que está do lado de fora, mesmo estando do lado de fora. Mesmo estando do lado de fora. Ele sabe. Conheço as tuas obras. E disse, eu conheço as tuas obras e sei que não és frio nem quente. És morno. E eles percebem perfeitamente o que é que ele está a dizer. E porque és morno, não serves para nada. És um vómito. Vomitar-te-ei da minha boca. És um vómito. Porque não és frio, nem és quente. Oxalá fosses frio ou quente. E às vezes as pessoas dizem, isto quer dizer ou crente ou não crente. Não, não tem nada a ver com isto. Reparem, Jesus está a mandar uma carta a uma igreja. A uma igreja. Percebem? Ele não está a falar sobre descrentes e crentes. Não, ele está a falar sobre aqueles que são crentes, são uma igreja. E mais, uma igreja que ele elogia em Colossenses. Na carta aos Colossenses é uma igreja elogiada pela sua fé. Como é que uma igreja que é elogiada pela sua fé, em poucos anos, sofreu um terremoto tão grande espiritual quanto natural? Foi um terremoto natural que destruiu completamente, mas também foi um terremoto espiritual que destruiu completamente. E aquilo que se passava fora da igreja, aquilo que se passava na comunidade, aquilo que se passava ao redor, influenciou o ambiente espiritual da igreja. E, meus queridos, isto é a verdade hoje também. Aquilo que se passa fora influencia dentro. Mas não é este o propósito. O propósito é que o que se passa dentro influencie fora. Este é o propósito. E por isso Jesus está do lado de fora e diz, toque, toque, posso entrar? Vamos lá fazer aqui a inversão das coisas. Vamos pô-lo do lado de dentro, para que a influência de dentro se espalhe lá fora. E não seja ao contrário. Mas ali em Laodiceia, o que se estava a passar é que o convencimento, a autossuficiência, a riqueza, a opulência, o saber tudo, o ter tudo e o não ter falta de nada, a convicção de que a cidade era só por si capaz e que não precisava de ninguém, também estava na igreja. E por isso eles dizem, Jesus disse, tu dizes, rico sou e de nada tenho falta. Era exatamente o mesmo que se passava na cidade. Uma cidade reconstruída com recursos próprios. Não precisavam de ninguém. Provaram-no. Eles provaram-no. Não precisavam de ninguém. Conseguiram sozinhos. Uau! Quantas vezes nós encontramos estações da nossa vida e encontramos pessoas que têm este tipo de atitude, e até provavelmente nós, em determinadas estações da nossa vida, achamos que não precisamos de nada porque está tudo tão bem na minha vida. Tenho tudo, não preciso de nada. Não tenho falta de nada. Uau! E fui capaz sozinho. Ninguém me ajudou. Isto é que é a marca do sucesso, não é? Marca do sucesso. Sozinho. Não precisei de pedir nada a ninguém. Não precisei que ninguém soubesse da minha vida. Não precisei de nada. Eu reergui-me do pó e fiz tudo sozinho. E ainda por cima era verdade. Uma verdade inegável, incontestável. Eles tinham realmente reerguido do pó sozinhos. E, portanto, tinham muito orgulho nos seus feitos. Isto era o que se passava fora e isto era o que se passava dentro. Eles estavam, enquanto igreja, completamente aculturados. Completamente aculturados. Ou seja, a cultura de fora e a cultura de dentro era perfeitamente igual. Eles estavam perfeitamente aculturados. Portanto, Jesus dirige-se a eles e diz, melhor seria que fosses frio ou quente. Porque o frio, que não tem a ver com nível de fé, mas tem a ver com natureza. Estão a ver? Não tem a ver com nível de fé, tem a ver com natureza. Oxalá fosses frio, porque o frio significava as águas que refrescam. O cansado, que refrescam quem tem sede, que matam a sede, que hidratam. Não é? Porque são potáveis, têm qualidade. Portanto, tem a ver com qualidade, não com nível de fé, mas com natureza. Água fresca de montanha.
Oxalá tu tivesses essa natureza, que fosses capaz de refrescar, tivesses a natureza de refrescar o cansado, fosses capaz de olhar para fora e ver quem precisa de ti, em vez de olhar para dentro e ver que tu tens tudo e não precisas de nada. Ou então, que tu fosses quente e fosses capaz de curar o ferido, curar o doente. Portanto, o que Jesus está a dizer é, era tão bom que tu fosses útil para alguma coisa. Era tão bom que tu fosses útil. Era tão bom que a tua vida servisse para o outro. E, meus queridos, quando nós somos autossuficientes em tudo na nossa vida, nós temos tanto a tendência para pensar apenas em nós e não pensarmos em mais ninguém. E até olhamos de cima para baixo. Nós temos tudo. Não precisamos de nada. Porque fomos capazes e os outros não são. Não são porque são preguiçosos, ou porque são lentos, ou porque são lerdos, ou porque são, sei lá. Não é? E nós estamos em cima. E Jesus, a esta atitude, diz, oxalá tu servisses para refrescar ou para curar. Mas não serves para nada. És morno. E porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Pior do que o ódio, costuma-se dizer, é pior do que uma pessoa ser odiada, é uma pessoa não ser vista, ser ignorada. Não é? Pior do que a definição de mal é a indefinição. Não nos deixa saber se é bom, se é mau. E a igreja de Laodiceia era assim, indefinida, morno, não é quente, nem é frio. Assim porque és morno, estou pronto a vomitar-te da minha boca. E o que é que isto significa? Pronto a vomitar-te. Quando eu vomito, desculpem lá, não é? Quando eu vomito, o que é que eu estou a fazer? A retirar o incómodo de dentro de mim para longe de mim. Para fora de mim. Aquilo que o meu corpo está a sentir como incómodo, está a rejeitar e a retirar e a afastar. Na verdade, este afastamento não foi um afastamento premeditado por Jesus, por isso é que ele está à porta e bate e diz, olá, toque, toque, posso entrar? Porque não era o desejo do coração dele. Por isso é que ele está a ter esta mensagem. Há um afastamento de Laodiceia de Jesus e por isso eles são mornos, nem frios, nem quentes. E dizes, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E Jesus diz, isto é o que eles dizem, e Jesus diz, não reconheces, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Não reconheces, não percebes, não vês. Paulo também não reconhecia, não via, estava cego. Cego no seu convencimento de que estava correto, de que estava certo. No seu zelo pela sua verdade. E tantas vezes nós podemos ter essas escamas, como Paulo tinha. Estar cegos porque estamos convencidos de que temos razão. E a razão cega-nos. O orgulho próprio cega-nos. O autoconvencimento cega-nos. Não conheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. A ignorância leva-nos, de facto, a não percebermos, a não vermos quem somos e o que somos na verdade. Portanto, rico, capaz, cheio. Era o que eles achavam. Eu sou rico, sou capaz, estou cheio, não tenho falta de nada. Isto era a visão deles acerca de si próprios. Mas a visão de Jesus que está do lado de fora é, tu és miserável, cego e nu. Exatamente o oposto daquilo que eles viam acerca de si próprios. E Jesus diz-lhe, dou-te este conselho, compra de mim ouro refinado no fogo e te tornarás rico. Compra roupas brancas e veste-te para cobrir a tua vergonhosa nudez. E compra colírio para ungir os teus olhos e poderes ver. Estão a identificar aqui 3 coisas em que eles eram fortes, certo? O ouro, os bancos, eles eram muito ricos. E Jesus diz-lhe, olha, não é esse ouro, compra de mim. Não vais ao banco buscar o que lá tens. Não é isso.
Descobre a verdadeira riqueza. Descobre a verdadeira nobreza. Descobre. Compra de mim ouro provado pelo fogo. Ouro que é realmente ouro. Coisa que é realmente verdade. Coisa que é realmente rica. Coisa que tem realmente natureza e substância. Compra de mim. E mais. E então tu tornarás rico. Tu pensas que és rico, mas és pobre, porque o que te falta é o ouro comprado de mim. Estás a ir buscar ouro à fonte errada. E a riqueza que tu tens é da fonte errada. Compra roupas brancas. Lembram-se que eles tinham lã preta. Eram ricos. Lã preta. E Jesus diz, compra roupas brancas. Porque tu achas que andas na última moda, mas afinal estás nu. E veste-te para cobrir a tua vergonhosa nudez. E lembram-se que eles tinham colírio, uma pomada oftálmica que produziam. E Jesus diz, compra colírio para ungir os teus olhos, para poderes ver. Pobre, cego, nu. É o confronto que Jesus lhes faz. E o remédio que Jesus lhes dá é ouro, colírio e vestes brancas. Há aqui um aspecto muito interessante neste versículo. Jesus diz, compra roupas brancas para cobrir a vergonha da tua nudez. É muito interessante. Porque a nudez foi criada por Deus. Quando Deus fez o homem e a mulher, não os fez vestidos. Pois não? Quem é que inventou a moda? O pecado. Exatamente, é mesmo. Porque antes, o que Deus fez foi a nudez. E eles andavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. O que o pecado fez foi a vergonha da nudez. Portanto, o que Jesus lhe está a dizer é muito mais profundo do que estar despido ou estar nu. O que Jesus está a dizer é ser redimido da vergonha da nudez. Da vergonha de te encontrares como és. Da vergonha de te veres como és. Sem nada a te tapar. Sem nada a te cobrir. Quando o homem pecou, ele teve vergonha e tentou cobrir a sua nudez. Deus inventou a nudez, o pecado inventou a vergonha da nudez. E Jesus diz, para cobrir a vergonha da nudez, o que tu precisas são vestes brancas. Aquilo que Deus fez quando o homem inventou as folhas de figueira, Deus arranjou umas peles de animais, simbolizando o sangue que foi derramado, para que se produzisse purificação do pecado. Simbolicamente. Então Jesus está a dizer, tu precisas de vestes brancas para cobrir a vergonha da nudez. O homem tentou fabricar as suas próprias roupas, obras que tentavam cobrir a nudez. Mas as obras não cobrem a nudez da vergonha do pecado. Ou melhor, as obras que tentam cobrir a nudez não resolvem o problema da vergonha. O homem colocou as folhas sobre si, mas o problema da vergonha continuava. Tanto é que ele não respondeu ao apelo de Deus quando Deus chamou Adão, onde estás? Ele estava a fazer as folhas de figueira e ficou escondido na mesma. E Deus perguntou-lhe, porquê é que não vieste? E ele disse, porque eu tive vergonha e escondi-me. Portanto, mesmo coberto, a vergonha persiste. As obras que nós podemos fazer imensas e boas não cobrem a vergonha da nudez. A vergonha só acaba com as vestes que o Criador desenha. Por isso, Deus desenhou as vestes para Adão. A vergonha só acaba com as vestes que o Criador desenha. Vestes brancas produzidas pelo sangue. Isso encontramos em Gênesis, no capítulo 3. E depois Jesus acaba a carta dizendo, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, sê diligente e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Aqui nós temos uma chave fantástica. Aquilo que Jesus está a dizer quando diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Deixa-me entrar, arrepende-te. Arrepende-te. Arrependimento, arrepende-te. Por isso, sê diligente e arrepende-te. Arrependimento é o caminho para deixar Jesus entrar. Ouves o toque-toque, eis que estou à porta e bato.
encontramos uma história de amor com alguém que bate à porta. Está em Cantares, no capítulo 5, versículo 2, o livro do amor. Eu estava quase adormecida, mas o meu coração vigiava. Escutei! É a voz do meu amado. Eis que está batendo à porta. Já entrei no meu jardim, minha noiva, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Isto é o noivo a falar. Abre-me, minha querida. Que romance, não é? Toque, toque, estou à porta, amo-te, deixa-me entrar. Tenho a cabeça cheia de orvalho, está aqui a cair a cacimba. Vais-me deixar aqui fora? Abre-me a porta. E o jogo dela? Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, agora vou tornar a sujá-los. E o meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirra preciosa sob a maçaneta do ferrolho. Isto é muito romântico, é uma descrição poética. Abri ao meu amado. Surpresa. Já se tinha ido embora. E a minha alma derreteu-se quando antes ele me falou. Eu ouvi a voz dele, mas não fui diligente. Fiz um jogo. Tu querias entrar? Agora aguentas aí um bocadinho, está bem? Eu estou cheio de amor por ele. Eu quero mesmo que ele entre, mas agora vai fazer sofrê-lo aí um bocadinho. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Há uma outra história que Jesus conta em Lucas 12. E ele diz: sede vós semelhantes aos servos quando esperam o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Toque, toque, posso entrar? Para que possais abrir-lhe a porta sem demora. Às vezes, aquilo que é necessário é prontidão na resposta. O maior erro da vida humana é quando nós procrastinamos as nossas decisões. Nós até sabemos o que fazer, mas adiamos um bocadinho. Adiamos um bocadinho, não somos prontos na resposta. Eis que Cristo habite por meio da fé no vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, eu entrarei em sua casa. Há aqui um aspecto fantástico. Eu entrarei em sua casa e eu cearei com ele e ele comigo. Jesus está do lado de fora e ele diz: se alguém ouvir e abrir, se alguém ouvir a minha voz, primeiro passo, ouvir a voz. A noiva de Cantares ouviu a voz, mas não abriu a tempo. Jesus exorta a que os servos, quando aquele senhor da história chegasse, fossem diligentes para abrir a porta assim que ele chegasse. Ouvir a voz exige uma ação de resposta. E essa ação precisa de ser diligente. Mas o segundo aspecto importante nesta questão é que Jesus diz: eu entrarei e ficarei, cearei. Teremos intimidade, teremos comunhão. Vocês sabem que, pelo menos nós, os portugueses, fazemos da mesa um lugar de partilha e comunhão. Isto quando não deixamos que a televisão interfira, não é? E os telemóveis, olha, muito bem observado. E os telemóveis, não é? Na minha casa, quando estamos todos juntos, os meus genros e as minhas filhas, quando é possível nos encontrarmos todos, eles têm um código que é que toda a gente coloca o telefone em cima da mesa, mas ninguém lhe pode tocar. Ou seja,
Ninguém pode tocar no seu próprio telefone. Tem que ficar ali em cima da mesa, no meio da mesa, distantes para toda a gente, para ninguém poder tocar. Aquele que por acaso esquecer e for tocar no telefone, está tramado com os outros todos. Porque ninguém pode tocar no telefone durante a refeição. Na verdade, nós tratamos de muitas coisas à mesa. A mesa é um sítio muito importante. E Jesus diz, eu entrarei e cearei com ele. Entrarei e cearei. Estarei. Terei comunhão. E no versículo que nós lemos inicialmente, falava-nos sobre ele habitar, ele tabernacular, ter um tabernáculo e habitar entre nós. Portanto, aquilo que ele quer quando ele bate à porta, não é simplesmente que nós abramos a porta e fiquemos à porta a ter uma conversa com ele. Assim como fazemos com o carteiro. Recebemos a mensagem e o carteiro vai-se embora. Não. Ele quer que nós o chamemos como família e o sentemos à nossa mesa, que é a mesa dele, para ele cear connosco e nós cearmos com ele e termos intimidade e partilha e a nossa casa ser a casa dele. Habitar, a habitação. Cearei com ele e ele ceará comigo. A comunhão é uma coisa fantástica. Partir o pão juntos. E hoje não temos aqui pão e vinho para partir juntos. Temos isto ocasionalmente, não é? Fazemos regularmente. Não fazemos hoje. Mas partir o pão juntos, não apenas esse pão físico, tem um significado de comunhão espiritual fantástica. De comunhão espiritual uns com os outros. Jesus, quando queria comer a Páscoa, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade. Um homem, levando uma bilha d'água, virá ao vosso encontro. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa. O mestre pergunta, onde está a minha sala, em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala arrumada com almofadas. Preparai-a ali para nós. Onde? Jesus deseja partir pão conosco. Ele pergunta, onde está o lugar? Onde está a sala? Só é preciso um lugar. Ele tem o pão e ele tem o vinho. Ele tem tudo aquilo que é necessário. Ele precisa apenas da sala. Ele só precisa da sala. Onde está a sala? Onde está a sala? Ele tem tudo, mas precisa da sala. Precisa do lugar reservado da comunhão. Precisa do lugar confortável para a comunhão. Precisa do lugar exclusivo da comunhão. É isso que é a sala. Mais de um piquenique debaixo de uma árvore. Um lugar específico, exclusivo, a nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei e cearei. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Pão e vinho. O partir do pão é um memorial que vem fortalecer a nossa vida cristã e deixar bem vivo na nossa memória a motivação para vivermos uma nova vida em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Naquele dia em que eles entraram naquela sala preparada para comerem a Páscoa e Jesus partiu o pão e o vinho com eles, Jesus fez uma outra coisa. Jesus pegou numa bacia e numa toalha e lavou-lhes os pés e ensinou-lhes um paradigma completamente diferente. Eles disseram, Pedro pelo menos disse, Senhor, isto não é o teu papel. O teu papel não é esse é o meu. Eu é que devia lavar-te os pés, porque tu és o mestre. E Jesus ensinou um paradigma completamente diferente. Jesus disse-lhes, olha,
se eu não te lavar, se tu não permitires que eu te lave, se tu não permitires que eu te toque, se tu não permitires que eu te cure, se não permitires que eu me meta na dor do teu caminho, então tu não tens parte comigo. Meus queridos, o trabalho de Jesus quando entra na nossa casa é de restauração total. Porque quando Ele parte pão e vinho conosco, quando Ele parte o pão conosco, é uma cerimónia. Eu não estou a falar só da ceia física, que é muito importante. Não estou a falar só disso. Estou a falar do sentido espiritual que é transmitido até através daqueles símbolos. Quando Ele parte conosco, há uma comunhão, uma ligação que vai para além de um ato físico, mas que entra dentro de nós para remexer completamente e rearrumar completamente a nossa vida e curar as nossas feridas e mudar os nossos paradigmas e mudar aquilo que é a cultura que temos em nós. Mudar tudo isso como mudou em Laodiceia. É esta a questão. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Do papel de mestre ao papel de servo. E Jesus disse a Pedro, olha, assim como eu vos fiz, fazei vós uns aos outros. A outra grande implicação de ter Jesus na casa é que nos servimos uns aos outros. É que temos uma atitude de servo. Temos uma atitude de compromisso com Ele e uns com os outros, porque todos somos pão. Somos pão. Ele disse, este pão é o símbolo do meu corpo, partido por vós, moído por vós, mas corpo somos nós. Corpo somos nós. Portanto, quando Ele entra na casa, Ele faz uma rearrumação completa na nossa forma de pensar, para que transformeis o vosso entendimento, de maneira a que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Completa. Ele entra na casa e Ele transforma completamente. Desde a nossa maneira de pensar, à nossa forma de sentir e à nossa forma de agir. Para com Ele e uns para com os outros. Eis que estou à porta e bato. O partir do pão fala do sacrifício de Cristo como alimento para a nossa alma, porque está escrito, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A resposta. Vais abrir? Toque, toque. Posso entrar? Esta foi a questão colocada à igreja de Laodiceia. Mas como eu disse no início, o contexto dos primeiros destinatários era aquele. Mas existe um reflexo colocado para a nossa geração e o nosso tempo contemporâneo. E existe um outro que é para a nossa vida pessoal. Portanto, a pergunta permanece. Toque, toque. Posso entrar? E a capacidade da resposta permanece em cada um de nós. O que é que lhe vais responder? Muito obrigada por